grande carnívoro em habitat selvagem, espécie protegida e em perigo de desaparecer. As imagens raras foram conseguidas com câmaras fotográficas automáticas. São afixadas em troncos de árvores, por exemplo, e disparam à passagem do movimento. Do alto da Serra d'Arga, vemos áreas agrícolas, vales férteis, a poucos quilómetros do mar. Pelo meio destes vales humanizados, vagueia a alcateia de Arga. Ok, então, se calhar vamos para ali. Mónia Nakamura e Helena Rio Maior são as duas investigadoras que melhor conhecem as alcateias do Alto Minho. Alcateias que convivem muito de perto com o homem. 6 alcateias estudadas por estas duas biólogas do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, o CIBio. Os lobos, quando se reproduzem, estão durante vários meses cingem-se a um local, que é o local onde nasceram as crias, e toda a alcateia reúne-se aí para ajudar na manutenção dessas crias e acaba por não sair desse local. Isso implica uma vulnerabilidade tremenda a todo o tipo de ameaças, nomeadamente ao homem. Há várias formas de conhecer a espécie e os diferentes comportamentos. A mais simples é a realização de percursos que podem ser feitos mensalmente ou 3 em 3 meses para a prospecção de indícios de lobo, como por exemplo dejetos, esgravatados, até rastros de lobo. Temos outras metodologias que são as estações de escuta, que é a simulação do IVS para ouvir os lobos e conseguir perceber que número de indivíduos existe numa dada alcateia, e também na altura do verão conseguimos distinguir as crias e aí conseguimos confirmar as reproduções. O lobo é um predador de topo, portanto mata para comer, mata presas de grandes dimensões, também mata de mais pequenos ruminantes, de menores dimensões, mas tem potencial para matar bovinos e equinos e, portanto, precisam de se organizar em grupo e ter uma estratégia de grupo para se alimentar. Portanto, esta socialidade que existe dentro das alcateias, esta cooperação, tem a ver com isso, em tirar vantagem de haver um grupo com vários indivíduos que se possam também alimentar, manter uma zona de refúgio e contra outras ameaças que eles protegem contra outras ameaças. Portanto, há essas vantagens e desvantagens desta socialização, desta vida em grupo que os lobos têm. Mónia e Helena fazem os percursos do lobo. Procuram indícios da presença do predador. Nestes lameiros, os garranos vivem em estado semi-selvagem. Também eles podem ser presas dos lobos. De resto, são presas fáceis porque percorrem largos espaços abertos e não são, naturalmente, manadas para cães de gado nem cercados. As duas investigadoras seguem agora para uma estação de espera. Um sítio escolhido com critério que pode permitir avistamentos interessantes. Acho que estou a ver ali um lobo, um adulto. É? Sim. Agora está deitado. Acho que apareceram. Sim, olha. Sim. Estão os pequeninos ali. A chatearem, não? Sim. 2. E ela não é a mãe? 3, não é? Não. Não tem mamilos desenvolvidos. Pois não. Uma maravilha da natureza selvagem. Imagens que são um raro e importante documento conseguido pela experiência e tenacidade destas duas investigadoras. Estamos na área de paisagem protegida de Corno de Bico, em Paredes de Coura. Com esta técnica, consegue-se observar fauna selvagem sem qualquer tipo de perturbação, a qualquer hora do dia ou da noite.
Em toda a Península Ibérica há 2000 lobos. Em Portugal são 300, dados do último censo, feito há 16 anos. Alcateias dispersas pelo norte do país, já que a sul do Douro a espécie é residual e muito fragmentada. Mesmo assim, esta loba, com sinais de ter amamentado, traz um sopro de esperança aos investigadores. Foi filmada na Serra da Nave, na região de Viseu. Um macho adulto de lobo ibérico pode pesar 40 quilos. Uma fêmea adulta pesa 30 quilos em média. Homens e lobos. Histórias de relações complicadas que muitas vezes misturam a lenda com a verdade. Outras vezes, nem por isso. O que é certo é que, desde que o homem conquistou território ao lobo, a guerra entre as duas espécies tem sido feroz. Um dia, à tarde, mataram-me, em menos de 5 minutos, o lobo matou-me 7 cabras. É muito rápido, só puxa para matar. O lobo é só mesmo para matar. Enquanto o pastor ou os cães se não aperceberem da situação, do que está a passar, eles é matar. Luís Carlos tem 150 cabeças de gado. No último ano tive 9 ataques do lobo em animais adultos, já não contando 18 vitelos desaparecidos, porque ao haver muitos lobos, eles quando os atacam comem-os todos. Este jovem criador queixa-se também dos subsídios que tardam em chegar. Para Luís Carlos, a vida de pastor, de criador de gado, não tem sido nada fácil. Perto do fim do ano, 2 ou 3 dias antes do fim do ano, que era quando eu contava que eles iam pagar como pagavam os subsídios, pagariam os prejuízos do lobo, recebi num dia 3 cartas a recusar 3 ataques de janeiro, fevereiro e março, e recebi ao outro dia mais 3, 2 de julho e 1 de agosto, em que as cartas dizem que que no local não foram encontrados vestígios do lobo. O que eu me pergunto é assim, se os vigilantes veem rastro do lobo, veem dejetos do lobo, ali no local, ali ao redor e tudo mais, como é que eles querem encontrar os mais vestígios do lobo? Ele não assina, só se deixasse uma assinatura. Quisemos saber quais são os critérios para determinar se houve ou não predação por lobos, qual o tempo de espera entre o pedido e o pagamento de uma indemnização, quantas indemnizações foram pagas por ano na última década, qual o valor global das indemnizações em atraso. Para estas questões, ainda aguardamos resposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. À falta de presas selvagens, os lobos caíram na tentação de atacar animais domésticos. A história é antiga, mas aos poucos o enredo está a mudar. Hoje em dia, as coisas já não têm de ser assim. Predador furtivo, calculista, prejudicial e perigoso são ideias do lobo que estão a cair em desuso. Nos últimos anos, a relação entre homens e lobos tem melhorado muito. Aquele conflito que parecia eterno tem estado a dar lugar ao entendimento. Um entendimento que não nasce da noite para o dia. Nos últimos anos, há soluções no terreno que estão a conseguir resultados. Um dos exemplos mais interessantes chama-se Programa Cão de Gado. Trabalha só com espécies portuguesas que nasceram e cresceram no pastoreio e para o pastoreio. Os conflitos entre homens e lobos abrandam de forma visível. Os cães, estes cães, voltam a ser usados para evitar ataques dos lobos aos rebanhos ou às manadas. Mira! Voltas cá para baixo! Posto! A ideia nasceu no Grupo Lobo, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão conservar o lobo e o seu ecossistema em Portugal. Já entregou para cima de 500 cães a criadores e pastores que vivem em zonas onde existem alcateias. Jerez e Montezinho são os 2 maiores exemplos no nosso país. Como é que ele faz?
Eles lutam contra os lobos. Eles, se sentirem os lobos aqui a 300 metros, dão conta deles e fazem-nos andar, fazem-nos correr. Se alguma vez lutaram, mesmo o corpo nunca viu, se calhar? Já, corpo a corpo já os vi lutar. Sim, o Max e o Leão. E o outro macho? E quem, era um lobo na altura? Eram dois. Eram dois. É um para cada. Eram dois. Tá bem. Eles agora têm que andar com estes cães agora, quer ande de noite, quer ande de dia. Vai ser difícil. Ter mais ataques, não é? Podem agarrar uma ovelha, porque o lobo é muito rápido, mas é muito rápido. Podem agarrar, é grande, podem matar uma ovelha, mas não matam mais. Mas são obrigados a deixá-la. Em termos de resultados são muito positivos ao longo destes anos, portanto nós fazemos o acompanhamento do desenvolvimento dos cães até atingirem a idade adulta, 1 ano e meio, 2 anos, e nessa altura fazemos a avaliação da sua eficácia. E utilizamos vários critérios, um deles é a diminuição dos prejuízos, claro, que é o que interessa mais neste caso, e há uma redução bastante generalizada, de cerca de 70% a 80%, dependendo, claro, das situações e do tipo de maneio, mas ronda estes valores, em alguns casos chega aos 100%. Nestes lameiros há 8 cachorros com 2 meses e meio. São da raça Serra da Estrela. Os pais têm 4 anos. O casal de criadores, José e Carla Pinto, têm 250 ovelhas. Dedicam-se à venda de carne e leite. Desde que os cães apareceram, acabaram os ataques. Eles vêm em direção ao rebanho, só que os cães apercebem-se e os cães afugentam-nos, fazem-nos andar para longe, atrás deles, a correr, a ladrar. Vão em direção a eles a ladrar e eles são obrigados a afugentarem-se. Então está-me a dizer que os cães basta ladrarem para os lobos fugirem? E apercebem-se do cheiro deles. Os cães apercebem-se do cheiro, pelo feiro, apercebem-se do cheiro do lobo e coisa e vão em direção a eles a ladrar e fazem-nos andar. Portanto, às tantas detectam o lobo primeiro que o Sr. José? Por vezes sim. José e Carla Pinto convivem com os lobos agora de forma pacífica. Os cães de gado evitam ataques e os criadores começam a ter uma outra ideia à volta do grande carnívoro. Eu acho que todo animal silvestre, todo animal que é da natureza, eu acho importante que conviva na natureza e que não... para haver um equilíbrio no ecossistema, eu acho importante, sim. E agora, com os cães de gado, a situação está diferente? Sim, agora é diferente porque os lobos, embora estejam na natureza, não se aproximam tanto do rebanho, porque os cães de Serra da Estrela não deixam. No entanto, gosta de os ver ao longe, mas gosta de os ver? Gosto de os ver, sim. Por acaso gosto. É um animal bonito. Os 8 cachorros vão ser todos entregues a criadores de gado identificados. Pronto. Vamos para Carrucha. A poucos quilómetros da aldeia de Corças fica o lugar de Soto, também em Trancoso. Um dos 8 cachorros vai ter nova morada, um novo dono e um rebanho à espera. Até que já te estás a babar toda, estás com medo. Não. Da viagem, vomitou. Isto é da viagem, já está completamente babado. Não gostou da viagem? Nunca andou de carro? Ai não, andou uma vez. Lá eu pô-la, bom. Não, agarro só um bocadinho nela que eu vou tirar uma fotografia. Não apanha no chão. Não havia de ser a minha, era a minha patroa, ela é que gosta mais disto. O Sr. Horácio também pastoreia as ovelhas em zona de Alcateias. Tenho ouvido falar na importância dos cães de gado. Agora, acha que as coisas vão mudar para melhor. Assim evita que nos deem cabo dos nossos animais, não é? Temos de estar protegidos por proteger os nossos animais. Acho bem que fazem bem. Porque a gente também não tem verba suficiente para arranjar cães desta raça, não é? Porque estes são um bocadinho caros, que eu já me informei, são um bocadinho caros, que eu queria arranjar e assim é bem melhor. Um cachorro destes pode custar 300 euros. Este foi entregue de graça ao abrigo de um rigoroso protocolo. É assim que funciona o programa Cão de Gado, promovido pelo Grupo Lobo.
Nós assinamos um protocolo com o criador de gado e o Grupo Lobo, onde especifica portanto, as regras que devem seguir para educar o cão, para manter o cão. A questão do bem-estar é também muito importante para nós, o bem-estar dos cães, e onde também estão inscritos as nossas responsabilidades para com eles, portanto a questão do apoio alimentar, veterinário, etc., a questão do apoio técnico também. Tudo isto, não é? Pois. Tem que ser nesta altura. Desparasita-se o cachorro e faz-se a leitura do microchip. É assim em todas as entregas. O programa Cão de Gato estende-se a muitos territórios e zonas rurais. Portanto, eu deste lado. De regresso a Paredes de Coura, fomos conhecer o Sr. André. Tem 80 cabeças de gado, entre vacas, ovelhas e cabras. Os vitelos que ainda não se adaptaram à vida no monte estão no cercado. Neste caso, como são pequenos, não podem ir, porque têm tendências aos pequenos a serem sempre muito mais atacados. Ficam no cercado agora? Sim, ficam sempre no cercado. Só irão aqueles que serão para criar, mas com idade já mais avançada. Com que idade, exatamente? Sempre aí de 1 ano para cima. Neste corral há um cachorro, este da raça de Castro Laboreiro. Foi oferecido ao abrigo do programa Cão de Gado. São todos cães de raças portuguesas, algumas que estiveram mesmo quase em vias de extinção, como este Castro Laboreiro. Tem 4 meses, mas há de crescer, há de ir para os campos e há de ajudar a defender as ovelhas, as vacas e as cabras, por exemplo, da tentação dos lobos. As aldeias e áreas rurais humanizadas são também território do lobo. Aqui há pequenos rebanhos que, se não estiverem guardados por cães, podem ser atacados. As vacas sobem dos lameiros até à serrania. É lá que pastam com os vitelos. Recolhem à noite. Nenhuma deve ficar esquecida, mas às vezes os donos facilitam. Estas imagens, captadas pela câmara automática, mostram vacas com vitelos no território do lobo à noite. Um momento captado pelas 11 da noite. Os lobos apareceram 4 horas depois, precisamente no mesmo local. Este cercado é de um outro criador. Foi montado para proteger os animais. Se aqui o ataque do lobo não é impossível, será talvez muito menos provável. Em Paredes de Coura, há um programa pioneiro em Portugal que procura o entendimento entre pessoas e lobos. Chama-se O Lobo e o Homem. Junta o município, as comunidades locais, investigadores da Universidade do Porto e a Associação Aldeia, sediada em Trás-os-Montes, que elabora projetos de desenvolvimento sustentável. O programa quer levar o equilíbrio a um conflito que existe há séculos. Fizemos uma série de candidaturas, uma delas que obteve financiamento, que era também estruturar um projeto pedagógico junto dos produtores, dos criadores, das escolas, para tirar esta carga de maldição, que eu diria que já vem de tempos imemoriais, sobre esta espécie. Ante o problema, avança-se para a solução. Paredes de Coura quer lobos, quer pessoas e lobos. A recém-inaugurada Estação da Biodiversidade dá ao grande carnívoro particular destaque. Uma área onde se contam histórias de homens e lobos com felizes enredos. É a educação ambiental voltada para todas as idades. Com o habitat selvagem ocupado pelo homem, os lobos voltam-se naturalmente para outras presas, como cabras, ovelhas, vacas ou cavalos, por exemplo. Mas também aqui as coisas estão a mudar. Há importantes programas de reintrodução de presas selvagens, como o corso, por exemplo. Nas serranias de Castro Daire, o território selvagem do lobo tem melhorado com a ajuda da mão do homem. Numa área florestal do tamanho de 75 campos de futebol,
há uma associação que gera um fundo usado em projetos para compensar o impacto dos parques eólicos nos ecossistemas. Chama-se Ashley, Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico. Cindy Loureiro e Gonçalo Brotas formam a equipa de monitorização. Ele já limpou tudo, do lado de lá? Está quase, falta uma faixa junto ao fim do caminho. Ok. Estão lá a acabar de limpar os matos, ainda falta fazer um bocado do despasto ainda e umas podas ainda. E portanto, aqui não se vai fazer nada nesta parcela, não, então? Não. Este ano, pronto, até não está muito má. Agora já estão a vir as gestas, que vamos fazer uma intervenção ou no próximo ano, ou ficar daqui a 2, ver como é que ela se vai comportar. Na Serra de Montemuro, o projeto corre de feição. Controla-se a vegetação espontânea, limpa-se o mato e planta-se carvalhal de preferência. Cuida-se o habitat do lobo. Arborizações com folhosos autóctones, nomeadamente nesta zona fizemos com carvalho negral, que é para si uma espécie bastante resistente e que ajuda a complementar um pouco a vegetação existente neste momento. Mas há mais. Por aqui também se reproduzem presas selvagens que hão de servir de alimento aos lobos. Uma das presas silvestres do lobo, ou seja, muitas das vezes a melhoria de habitat que fazemos não é diretamente para a espécie lobo, é para as espécies presa, selvagem. Este cercado tem corços. Cindy Loureiro e Gonçalo Brotas visitam as câmaras fotográficas automáticas e esperam por novidades. 3? 4. Está aqui outro ao fundo. Portanto, 4 corços. 4, sim. E nenhum... Está aqui o macho, aqui, olha aqui o veludo. Sim. Antes de soltar os corços, para servirem de presa ao lobo, é preciso primeiro monitorizar a reprodução no cercado. As câmaras de armadilhagem fotográfica deixam a equipa com muita esperança. Animais juvenis e adultos, todos eles de boa saúde. Francisco Álvares estuda o lobo há 25 anos. Trabalha no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, o CIBio. Com muito estudo no terreno, a equipa de Francisco Álvares tem chegado a conclusões interessantes. Mesmo as alcateias de lobos que existam numa zona não são assim tão estáveis. São muito suscetíveis a fenómenos de extinção local ou então de ausência de reprodução em determinados anos. As alcateias, teoricamente, reproduzem-se todos os anos dentro do seu território, mas o que estamos a verificar é que possivelmente devido à perseguição ilegal, à elevada perseguição ilegal, muitas alcateias desaparecem momentaneamente, muitos anos, às vezes durante vários anos, não se reproduzem. O lobo é um animal fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, uma ideia que importa reforçar. Nas zonas onde o lobo se extingue, normalmente aparecem sempre logo prejuízos causados por cães vadios, cães domésticos incontrolados, e nas zonas onde o lobo existe isso é muito raro acontecer, porque efetivamente o lobo tem um papel em controlar o número de cães incontrolados. Por isso estamos aqui a falar de uma série de serviços de ecossistema. Por isso o lobo não é só prejudicial, tem também os seus benefícios e é nessa linha que toda a nossa investigação tenta depois suportar essas ações que possam então permitir uma valorização do lobo e uma maior tolerância à sua presença. Os lobos passam pelas aldeias sem serem notados. Nestas outras imagens, captadas pela equipa do CIBio, vemos um estradão na mesma localidade de Corno de Bico, em Paredes de Coura. No mesmo local passam, a horas diferentes, pessoas a pé, motas, carros, cães de caça, cães de gado, vacas e, à noite, os lobos. Aprenderam a evitar os seus únicos predadores, os seres humanos. São ainda vítimas em larga escala, sempre o foram.
Há 50 anos atrás, os principais métodos de captura de lobos e de controle de lobos era a recolha de ninhadas, era, por exemplo, a captura dos lobos nos fogos, em armadilhas de pedra, seculares. E hoje em dia isso já não se verifica. Verifica-se a incidência de veneno, por exemplo, mas principalmente a incidência de laços ilegais. Um método de caça que não é específico, pode apanhar qualquer animal e que o lobo, infelizmente, muitas vezes é alvo também de captura e que é atualmente uma principal causa de morte. Os projetos para dar a conhecer o outro lado do lobo multiplicam-se. Em Mafra, por exemplo, há uma espécie de embaixada do grande carnívoro. Os lobos que estão nestes grandes cercados não podem viver em estado selvagem, não podem viver em liberdade, não conseguem. Podemos acolher animais provenientes de armadilhas, de cativeiro ilegal ou de jardins zoológicos. Portanto, simplificando, quando existe um lobo ibérico que não tem outro sítio para onde ir, se nós pudermos ajudá-lo, acolhemos esse animal. Comecei a ilustrar um lobo que não é um lobo mau, é um lobo até assim, com a carinha assim até de piedade, em que conversava com a ovelha que dizia que há aqui um problema, é preciso solucionar, não é? É preciso chegar a uma solução, não podemos estar sempre a pensar no problema, mas sim na solução. Impõe-se o regresso a paredes de Cora para perceber que o lobo também pode ser uma marca, que o diga Margarete Barbosa, no desenho, na ilustração, na pintura ou na escultura. Uma artista que criou a figura de Rosa Courense, mulher da terra, que não quer marido, é lobo e por perto e com especial carinho. Eu precisava de um animal de estimação para a Rosa Courense e achei que não haveria melhor forma de sensibilizar também as pessoas e que a criação de um lobo, né, e a imagem do lobo para associar a essa peça. A história do lobo, que não tem cara de mau, entrou há 5 anos neste ateliê e espalha-se rapidamente. As encomendas crescem. Uma história em tudo diferente da outra, a da menina do capuchinho vermelho. Mas, nos dias que correm, a narrativa da Rosa Courense é bem capaz de ser muito mais encantadora. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.